E olha, o ministro Jorge Messias, chefe da Advocacia Geral da União, que aguarda a oficialização de sua escolha para integrar o Supremo Tribunal Federal, ignorou um alerta da própria AGU, que apontou o sindicato do irmão de Lula, como um dos principais envolvidos em suspeitas do roubo bilionário a aposentados e pensionistas por meio de descontos associativos não autorizados pelas vítimas. A denúncia foi feita em reportagem publicada pelo jornal Estado de São Paulo, o Estadão. O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical aparece em um processo interno da AGU de 2024 que listou 9 principais entidades com um aumento significativo de reclamações judiciais sobre descontos não autorizados. O sindicato tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula. Esse processo reunia informações para que, caso comprovadas as irregularidades na inclusão dos descontos, fosse realizado o cancelamento dos convênios com o INSS. Os documentos afirmam textualmente que essas informações serviriam para encaminhamento de pedido de providências junto à autarquia previdenciária para dar início ao procedimento de averiguação de indícios de irregularidades e instauração de um processo administrativo de cancelamento dos convênios. A observação foi feita em abril de 2024. Ao pedir à Justiça, em 8 de maio de 2025, o bloqueio de bens de entidades suspeitas de fraudar aposentados, Messias não levou em conta esses achados da AGU e deixou de fora 6 das 9 entidades mencionadas no levantamento da instituição que lidera. A medida, que pretendia bloquear 2,5 bilhões em bens, foi anunciada pelo ministro após a primeira fase da operação sem desconto da Polícia Federal, já em 2025. Messias é hoje o mais cotado para ser indicado por Lula à vaga no STF, aberta então com a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. E aí a situação fica meio difícil para ele, né, Cleiton? Porque, de acordo agora, então, inclusive com essa informação e essa investigação que trouxe à tona essa informação, fica difícil para o presidente indicar. E também agora tem essa responsabilização dele. Eu sou completamente leiga nessa questão de lei, mas eu acho que é prevaricação, não é? Isso, prevaricação. Que se trata. E aí fica difícil de indicá-lo, né, Cleiton? Isso. Então, se confirmando tudo isso, aí vem o caso de prevaricação. Quando o agente público ele tinha a obrigação, o dever de fazer, de dar andamento a essas investigações, ele não fez, então ele prevaricou. E aí tem que abrir-se as investigações para ver até onde ele colaborou ou não, o que ele deixou de fazer ou não, né? E aí, mais uma vez, voltando, Mariana, a importância da Polícia Federal, que fez aí esse trabalho, que desmantelou essas quadrilhas aí de rombo ao INSS, aos aposentados brasileiros. E aí nós chegamos agora às CPIs e muitas investigações. Isso porque nós temos uma Polícia Federal independente e autônoma. E também essa polícia vai continuar trabalhando, vai continuar as investigações, porque precisamos passar as coisas a limpo, esse país a limpo, sem interferência política, sem interferência de governo. Essa polícia ela tem que fazer seu trabalho de forma autônoma. Também a gente pode levantar uma hipótese, tem mais pessoas querendo a vaga do ministro Barroso, entre eles o ex-presidente da Câmara dos Deputados, um homem muito forte. O senhor Lira quer essa vaga, Então, começa assim a buscar tudo aquilo que poderia impedir o Jorge Messias de ocupar essa vaga. Então, muitas especulações surgem nesse momento quando alguém é indicado ao STF. Toda a vida dele começa a ser desnudada, Tudo começa a ser passado a limpo e, de fato, tem que ser passado a limpo para alguém que vai ser ministro do STF. Mas parece que tem muita coisa política em volta disso, desenvolvendo essa novela toda essa expectativa do povo brasileiro, quem será o novo ministro do STF. E a gente espera que tudo venha a ser apurado para que o presidente Lula acerte nessa indicação.
Se a gente conseguisse, né, realmente desnudar todo mundo aqui nesse país, né, seria ótimo. Isso, por isso é importante a Polícia Federal, seria sem excelente. interferências. Inclusive, a Polícia Federal sempre teve um papel extremamente importante, principalmente investigando vários casos de corrupção que a gente teve aqui no Brasil, o último que a gente teve é a Lava Jato, né? E a Polícia Federal teve um papel extremamente importante em tudo isso. Sim. E tem que ser, inclusive, aparelhada cada vez mais. Sim, né? Só um pouquinho, o Marajá, professor, me cede mais um pouquinho. É por isso que é muito importante. Olha só o que aconteceu. A Mariana citou a Lava Jato. A Lava Jato não teve a interferência política, ela continuou, fez acertos e erros, né? Depois nós tivemos o governo passado, que o presidente, sendo gravado, disse que ia interferir, ia trocar quantos diretores da Polícia Federal fossem possíveis para que não chegasse aos seus filhos. Isso a gente não pode aceitar, por isso nós precisamos ter uma polícia forte, independente, para que não aconteça isso. Não pode acontecer. Caiu até ministro da Justiça, o Sérgio Moro caiu. O Sérgio Moro, que era um homem muito ovacionado no Brasil, era muito importante a imagem do Sérgio Moro e foi diminuído pelo Bolsonaro por conta que a Polícia Federal estava já investigando os filhos do Bolsonaro, investigando ministros. Isso nós não podemos aceitar. Isso independe de sigla. Tem que investigar o irmão do Lula? Vai investigar. Tem que investigar filho, ex-nora, o vizinho, o cachorro, o papagaio do Lula. Tem que investigar sem interferência. Com certeza. Todo mundo. E é a questão que a gente está falando. Ontem, inclusive, eu estava vendo uma reportagem a respeito dessa questão do INSS, porque agora se descobriu, né, que o rombo é ainda maior, agora, inclusive, com empréstimos no nome de crianças e adolescentes beneficiários do INSS. Ou seja, o negócio é muito maior, né? Isso é que a gente chama de crime super organizado, né, Mariana? Porque não é possível fazer um tipo de crime desse sem participação de agentes do Estado. E você coloca bem. Essa é a ambiguidade que o PT vive. Porque quando nós vemos, né, um presidente que fala, que está enfrentando o crime, que quer cada vez mais força da Polícia Federal, e ao mesmo tempo em que nós temos hoje ministros do Supremo, juntamente com diversos políticos, blindando o irmão do Lula e outros grandes figurões lá na CPI do INSS, nós só percebemos o seguinte, que o que está sendo dito não confere com o que está sendo feito. São duas coisas. Aqui nós precisamos lembrar que se a gente fosse morar na propaganda do PT, a gente viveria na Suécia, no Canadá. Infelizmente, isso não acontece. Ao mesmo tempo que, por exemplo, se fala muito de enfrentar o crime, quem mais defende criminosos hoje, infelizmente, é o presidente Lula. Quando ele vai, ao invés de apoiar as forças de segurança no Rio, ele fica enaltecendo os criminosos, dizendo que houve execuções, sendo que está tudo gravado, você tem toda uma força de inteligência, uma estrutura policial, tudo muito bem coordenado, 2.500 homens naquele caso, e aí ele, de novo, opta por defender traficantes, dizer que traficantes são vítimas dos usuários. Quem disse isso não foi Bolsonaro, quem disse isso foi o Lula. Então, quando nós paramos para analisar o que o Lula tem feito, nós sabemos que, infelizmente, ele mostra para a população o lado dele. Não é à toa que as pesquisas, inclusive divulgadas recentemente, né, pela Quest, mostram que, mais uma vez, a popularidade cai. E cai porque está fazendo bobagem, porque fica falando de improviso, porque ao invés de ter uma equipe técnica ali, ele seguir essa equipe técnica, né, ele fica fazendo coisas erradas, como aconteceu na COP30, falhas na infraestrutura, na montagem da infraestrutura, na segurança. Essa semana mesmo estamos tendo esse rebote aí de quanta coisa ruim aconteceu, inclusive com o crime organizado lá, extraindo madeira, ou seja, além do INSS, crimes ambientais, desmatamento, PCC, o Comando Vermelho, hoje atuam como verdadeiros piratas na Amazônia. Prova que o Lula nem ficou em hotel, ele ficou no iate de luxo, que consumia, segundo a imprensa, 3.600 litros de diesel por dia. E aí vai falar de meio ambiente, e são essas ambiguidades que, infelizmente, vão tirando cada vez mais a legitimidade do presidente. E aí, quando ele escolhe Messias, aí nós vamos lembrar que Messias já é uma pessoa, uma figura que já aconteceu lá na época da prisão do Lula. Ele era aquele camarada encarregado de entregar lá, de repente, um documento de posse meio que extraordinário do Lula na Casa Civil para blindá-lo. Então,
Quando a gente vai retomando todo esse histórico, nós vamos lembrar que muitas vezes o que o PT faz é usar cortinas de fumaça. Enquanto, por exemplo, a gente está discutindo sobre aquele enfrentamento no Rio de Janeiro, COP30, esses casos como INSS, casos como dos patriotas que ainda estão presos, casos de um presidente preso sem devido processo foram ficando para o segundo plano. Então nós temos muitos problemas, e concordo com o professor Cleiton nesse aspecto, de que nós precisamos fortalecer as forças de segurança, todas elas. Retirar prerrogativas da Polícia Federal, eu creio que isso aqui não deve acontecer, não é algo bom para o país, nós precisamos fortalecer as estruturas de combate ao crime, nós não podemos ter criminosos de estimação, independente de cores políticos, partidários e ideológicos, se eles realmente cometeram crimes, precisam ser investigados, levados ao devido processo e, caso comprovada a sua culpa, que sejam punidos com rigor. É isso que o povo espera, Mariana, e é para isso que a gente trabalha e torce para que o nosso país fique melhor, sem bandidos e sem corruptos.